Quantas vezes você já se pegou paralisado diante de uma decisão importante, sem saber qual caminho tomar? Talvez você esteja nesse exato momento em um lugar de dúvida. Será que devo aceitar esse trabalho? Será que devo insistir nesse relacionamento? Será que é hora de mudar de cidade, de começar algo novo, ou devo esperar mais um pouco? É justamente nesses momentos de incerteza que nasce a pergunta mais profunda do coração humano: como saber o que Deus quer que eu faça? Essa não é apenas uma dúvida comum, é um clamor da alma que deseja acertar, que deseja honrar a Deus e não apenas seguir os próprios impulsos. E é aqui que precisamos aprender uma verdade poderosa: Deus não é um Deus de confusão, mas de clareza. A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios 14, verso 33, porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Se há algo que gera confusão, que traz tormento e peso, não é a voz de Deus. A voz de Deus traz paz, mesmo quando nos desafia. Imagine que sua vida é como um carro em movimento. Você está diante de uma estrada que se divide em duas. Uma vai para a direita, outra vai para a esquerda. Você não tem GPS, não tem placas claras, não tem mapas. A ansiedade começa a tomar conta. E se eu escolher o caminho errado? E se eu me perder para sempre? E se essa decisão estragar tudo? Talvez seja exatamente assim que você se sinta hoje. Mas aqui vai uma boa notícia: Deus é o seu GPS celestial. Ele conhece os caminhos, Ele conhece o destino, Ele sabe onde cada estrada leva. E Ele não vai te deixar sozinho nessa escolha. Quando você decide confiar em Deus, você não precisa carregar sozinho o peso da decisão. A responsabilidade passa a ser dividida entre você e o Pai Celestial. É como se Ele dissesse: filho, confia em mim. Eu já estou no futuro. Eu já conheço o que você ainda não conhece. Eu sei o que você deve fazer. A primeira chave para entender a vontade de Deus é reconhecer que Deus fala de muitas maneiras. Ele pode falar através da sua palavra, através de uma paz que inunda o coração, através de conselhos de pessoas sábias, através de portas que se abrem ou se fecham, e até através de circunstâncias inesperadas. Mas existe um princípio central que jamais pode ser esquecido: a vontade de Deus nunca vai contradizer a sua palavra. Por exemplo, se você está prestes a tomar uma decisão que envolve desonestidade, engano, ou algo que fere princípios claros da Bíblia, você já tem a resposta: essa não é a vontade de Deus. Porque Deus nunca vai aprovar algo que vá contra quem Ele é. Provérbios 3 versos 5 e 6 nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Aqui está a primeira chave revelada: não confie apenas no seu entendimento humano. Muitas vezes, a nossa lógica é limitada, as nossas emoções estão confusas, e os nossos olhos não conseguem ver o todo. Mas Deus, que é eterno, já está no amanhã. Ele conhece os resultados antes mesmo que você escolha. Você já percebeu como, em momentos de decisão, surgem 3 vozes dentro de você? A voz da emoção, que muitas vezes grita alto, pedindo respostas rápidas, sem pensar nas consequências. A voz da razão, que tenta calcular, pesar os prós e contras, analisar riscos e benefícios. A voz do Espírito, que é suave, mas firme, trazendo uma paz que não se explica, apenas se sente. O desafio é que, muitas vezes, a voz do Espírito é a mais difícil de ouvir porque ela não grita. Ela sussurra. E para ouvir o sussurro de Deus, é preciso silenciar o barulho do medo e da ansiedade. Lembre-se de Abraão, quando Deus o chamou e disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12 verso 1. Abraão não tinha mapa, não tinha explicações detalhadas, não tinha garantia de sucesso. Ele só tinha uma palavra: vai. E foi suficiente. Ele não sabia todos os detalhes, mas sabia quem o estava chamando. E aqui está um segredo para suas decisões: você não precisa saber de tudo, você só precisa saber quem está no controle. Se hoje você pudesse ter a certeza absoluta de que Deus está guiando a sua escolha, qual decisão você tomaria sem medo? Pense nisso. Muitas vezes, o que nos paralisa não é a falta de opções, mas o medo de errar. Só que quando você entrega a decisão a Deus, não há erro que possa impedir o propósito de Deus. Mesmo que você sinta que escolheu errado, Deus é especialista em transformar caminhos tortos em retas, em transformar erros em aprendizados, em transformar tropeços em testemunhos. Deus não espera que você saiba tudo. Ele espera que você confie nele em tudo.
É como se ele dissesse: filho, se você me colocar no centro da sua escolha, você não vai se perder. E esse é o início da resposta para a grande pergunta: como saber o que Deus quer que eu decida? Você vai saber quando buscar a direção em Deus com um coração sincero, quando alinhar sua decisão com a palavra, e quando permitir que a paz do Espírito Santo seja o árbitro dentro de você. Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Ele fala de diferentes formas, mas nunca contradiz a sua palavra. O segredo está em confiar em Deus e não apenas no próprio entendimento. As decisões mais difíceis se tornam leves quando colocamos Deus no centro delas. Vamos aprofundar essa caminhada, trazendo mais exemplos, reflexões, principalmente, uma oração profunda e transformadora, para que você possa entregar suas decisões nas mãos de Deus e sentir a paz que só Ele pode dar. Talvez hoje você esteja com o coração esmagado, sem forças nem para orar. Talvez sua mente esteja em guerra, e você não consegue nem encontrar palavras para falar com Deus. Eu sei que existe uma dor tão profunda que paralisa, e é exatamente nessa hora que precisamos clamar. Quando os nossos lábios não conseguem formular frases, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é nesse espírito de entrega que quero conduzir você agora em uma oração profunda, uma oração para levantar sua alma, ainda que os restos da sua vida pareçam não ter mais jeito. Feche os olhos, se puder. Coloque a mão sobre o coração. Respire fundo e se permita mergulhar nessa oração comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me prostro diante de Ti, reconhecendo que sem a Tua presença eu nada sou. Os meus olhos se enchem de lágrimas, porque a minha alma se encontra abatida, mas eu sei que o Senhor é especialista em transformar prantos em danças e restos em recomeços. Pai, olha para mim agora. Olha para este coração que já não encontra forças para prosseguir. Eu me sinto esmagado pelas circunstâncias, cansado das batalhas, sobrecarregado por tantos pesos. Mas ainda assim, eu clamo: levanta-me, Senhor. Não me deixe prostrado diante das lutas. Estende a tua mão poderosa e me coloca de pé novamente. Senhor, quantas vezes pensei que não haveria mais saída? Quantas vezes a voz do inimigo sussurrou que era o fim? Mas hoje, neste instante, eu declaro em fé: não é o fim, porque Tu és o Deus que abre portas onde não existem, que cria caminhos no deserto e rios no meio da sequidão. Pai amado, transforma o pouco que me resta em muito. Sopra Teu Espírito sobre os cacos da minha história e faz nascer algo novo. Se as minhas lágrimas são sementes, que elas reguem um novo tempo, um tempo de vitória, um tempo de renovo. Jesus, Tu que ressuscitaste mortos, cura também as áreas da minha vida que morreram. Ressuscita meus sonhos, restaura minha esperança, reacende minha fé. Eu não aceito viver debaixo da sombra do medo e do fracasso. Eu me agarro à Tua promessa, porque sei que ainda há um caminho preparado para mim. Senhor, mesmo quando eu não vejo, Tu estás trabalhando. Mesmo quando eu não sinto, o Teu poder me sustenta. Ensina-me a descansar nos Teus braços, a confiar no Teu tempo, a não desistir, porque eu sei que a Tua fidelidade nunca falha. Espírito Santo, toma minha mente agora. Repreende toda a ansiedade, todo o desespero, toda a escuridão que tenta me prender. Sopra em mim coragem, força, esperança e vida abundante. Renova a minha visão para que eu enxergue além da dor. Pai, eu não quero apenas sobreviver. Eu quero viver plenamente o que o Senhor sonhou para mim. Por isso, eu coloco em Suas mãos meus pedaços, os meus restos, os meus fracassos, e declaro: faz de mim um vaso novo, moldado pelas Tuas mãos de oleiro. Obrigado, Senhor, porque sei que o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Obrigado porque, mesmo que eu caia, Tua mão está estendida para me levantar. Obrigado porque ainda há um caminho diante de mim, e esse caminho me leva para perto de Ti. Eu agradeço, em nome de Jesus, crendo que este é o meu tempo de levantar e recomeçar. Amém. Essa oração é para você que sente o coração pesado. Enquanto orávamos, algo já começou a mudar dentro de você. Talvez ainda não veja, mas a fé não caminha pelo que se enxerga, caminha pelo que se crê. É nos bastidores da vida que Deus já está alinhando situações, abrindo portas, afastando pessoas erradas, aproximando pessoas certas e preparando cenários que você precisa. Sabe por quê? Porque Deus não desperdiça nenhuma dor. Ele não deixa nenhuma lágrima cair sem propósito. Cada vez que você pensou que estava sendo enterrado, na verdade, estava sendo plantado para florescer em um novo tempo. E se você sente que esta oração falou contigo, eu quero que você permaneça firme.
Continue repetindo em voz alta: eu vou levantar. Eu vou recomeçar. Ainda há um caminho para mim. E lembre-se, este é apenas o começo do que Deus vai fazer. Se essa oração tocou seu coração, já se inscreva agora mesmo neste canal, ative o sininho e deixe seu amém nos comentários. Isso ajuda a espalhar esta mensagem para mais vidas que precisam levantar e recomeçar. Quando pensamos em restauração e recomeços, muitas vezes nos esquecemos de que a Bíblia inteira é um grande testemunho de homens e mulheres que viveram colapsos, enfrentaram perdas irreparáveis, mas que, pela graça de Deus, descobriram que ainda havia um caminho preparado. Isso é poderoso, porque mostra que a vida com Deus não é uma linha reta, mas uma jornada cheia de curvas, quedas e levantadas. E cada vez que alguém cai, Deus abre uma nova porta de esperança, mesmo que os olhos humanos não consigam enxergar. Um dos exemplos mais fortes que podemos destacar é o de José, o filho de Jacó. Ele tinha sonhos grandiosos, acreditava que Deus o havia chamado para governar e liderar. Mas, antes que essa promessa se cumprisse, José foi traído por seus próprios irmãos, lançado em uma cova e vendido como escravo. Aos olhos humanos, parecia o fim. O que resta de um jovem cheio de promessas quando ele é descartado por aqueles que deveriam cuidar dele? Restavam apenas correntes em seus pés e uma vida de servidão. Mas foi nesse cenário de perda que Deus começou a escrever um recomeço. Na casa de Potifar, José prosperou, porque a mão de Deus estava sobre ele. Depois, foi injustiçado novamente e lançado em uma prisão. Mais uma vez, parecia que tudo havia terminado. Mas até dentro da prisão, ele encontrou espaço para servir, para interpretar sonhos e para manter a fé. O que restava para José? Aos olhos naturais, nada. Mas aos olhos espirituais, ainda havia um caminho, o caminho que o levaria ao palácio, onde ele se tornaria governador do Egito e instrumento de salvação para muitas vidas. Esse exemplo nos ensina algo fundamental. Os restos da vida de José não foram o fim de sua história, mas o material que Deus usou para cumprir a promessa. O que parecia ser ruína, se transformou em estrada. Assim é na nossa vida. Talvez hoje você olhe ao redor e veja apenas pedaços de um relacionamento quebrado, de uma carreira frustrada, de sonhos não realizados. Mas o que você chama de restos, Deus chama de sementes. Sementes que, se entregues em suas mãos, podem florescer em um novo tempo. Outro personagem que ilustra bem essa verdade é Neemias. Ele não estava vivendo em Jerusalém quando soube da destruição dos muros. Mas, ao ouvir as notícias de ruína, ele chorou, jejuou, orou e pediu direção a Deus. Para muitos, aquelas pedras queimadas e destruídas não passavam de restos, de escombros sem valor. Mas Neemias enxergou além, viu nelas a possibilidade de reconstrução. E assim, Deus usou o que restava para reerguer uma cidade inteira. Isso nos ensina que os recomeços não surgem do nada. Eles nascem justamente daquilo que resta. Talvez os outros olhem para você e digam: já acabou, não tem mais nada, não há o que aproveitar. Mas se ainda há um suspiro, se ainda há um fôlego de vida, se ainda há fé em seu coração, então ainda há caminho. E aqui entra um detalhe poderoso: recomeços sempre exigem coragem. É mais fácil desistir, é mais simples se conformar com a derrota. Mas levantar-se e dar o primeiro passo requer ousadia. Neemias poderia ter cruzado os braços diante da destruição. José poderia ter aceitado viver o resto da vida como escravo. Davi poderia ter abandonado o trono depois de seu pecado. Mas todos eles escolheram se levantar. E Deus honrou essa escolha. Um exemplo ainda mais emocionante é o de Pedro. Ele, que andou com Jesus, que viu milagres, que recebeu revelações diretas do Pai, também fracassou. No momento mais crítico, negou a Jesus 3 vezes. A vergonha era tão grande que ele voltou a pescar, como se quisesse enterrar sua história de discípulo. O que restava de Pedro depois da negação? Apenas um coração ferido e uma memória dolorosa. Mas foi nesse cenário que Jesus ressuscitado foi ao encontro dele e perguntou: Pedro, tu me amas? Ali, na praia, os restos da fé de Pedro se transformaram no combustível de um novo recomeço. E aquele que negou 3 vezes se tornou pregador ousado, que anunciou o Evangelho e ganhou milhares de vidas no dia de Pentecostes. Deus não descarta pessoas por causa de seus erros. Ele transforma ruínas em testemunho, fracassos em autoridade, restos em recomeços. O que nos resta depois da queda pode ser exatamente o que Deus vai usar para nos levantar. Muitos, ao enfrentar perdas, acreditam que estão andando em círculos ou que chegaram ao fim da linha.
Mas a verdade é que, em Deus, não existem becos sem saída. Existe apenas transformação de rota. Ele pega o que sobrou e abre novos caminhos. Veja também o caso da viúva de Sarepta. Quando o profeta Elias a encontrou, ela estava prestes a preparar sua última refeição com o pouco de azeite e farinha que restava, para depois esperar a morte. Humanamente, não havia esperança. Restava apenas a escassez. Mas Elias, inspirado por Deus, declarou que aquele azeite e aquela farinha não se acabariam até que viesse a chuva. E assim foi, do pouco que restava, nasceu abundância. O que parecia o fim, se tornou o começo de um milagre. Esse episódio nos mostra que não importa o quão pouco você tenha, Deus pode multiplicar. O recomeço não depende de quantidade, mas de fé. Às vezes você olha para si mesmo e pensa, não tenho forças, não tenho recursos, não tenho contatos, não tenho nada. Mas se você ainda tem um coração que crê, isso já é suficiente para Deus abrir um caminho onde parecia impossível. E aqui cabe uma aplicação prática para a sua vida. Talvez você esteja enfrentando falência, separação, solidão, enfermidade ou mesmo a sensação de que tudo que construiu até hoje ruiu. Mas a mensagem é simples e profunda: levanta-te, porque ainda há um caminho. O que sobrou não é insignificante, é matéria-prima para o milagre. Olhe para trás e veja. Quantas vezes você pensou que não teria saída, e Deus abriu portas? Quantas vezes parecia que não havia solução, e ainda assim você está aqui, ouvindo esta palavra? Isso já é prova de que os restos da sua vida carregam dentro de si o poder da continuidade. E não se trata apenas de uma continuidade qualquer, mas de algo ainda maior. Porque, geralmente, o recomeço que Deus nos dá é mais forte do que aquilo que perdemos. José se tornou governador, Neemias reconstruiu Jerusalém, Pedro se tornou apóstolo, a viúva experimentou abundância. Todos eles terminaram mais fortes depois da crise. Portanto, não subestime os restos. Não despreze o pouco. Não ache que acabou. Porque em Cristo, os restos são sementes, e o pouco é multiplicado. Esse é o chamado para você hoje. Levanta-te, sacode o pó, respira fundo e dê o primeiro passo. Ainda há um caminho diante de você. Não importa se você sente que só restam fragmentos, porque é exatamente a partir deles que Deus constrói novos começos. E se essa palavra falou ao seu coração, eu quero te convidar a permanecer conectado com essa mensagem. Se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa se levantar e enxergar que ainda há um caminho. Juntos, vamos espalhar fé, esperança e a certeza de que Deus sempre transforma restos em recomeços. Meu irmão, minha irmã, chegamos até o final desta jornada poderosa. Falamos sobre restos, sobre desertos, sobre momentos em que parecia não haver saída. Mas também falamos sobre fé, esperança, e sobre um Deus que transforma impossíveis em milagres. E agora é o momento de você decidir se vai continuar olhando para os cacos no chão ou se vai começar a enxergar a obra-prima que Deus está pronto para fazer na sua vida. Deus não terminou com você. Se você está ouvindo esta mensagem, é porque Ele ainda tem uma história a escrever. Há páginas em branco esperando pelas suas mãos para serem preenchidas. Não importa o tamanho das perdas, não importa cicatrizes do passado, não importa quantos disseram que você não tem mais chance. O Senhor, que é dono da última palavra, já decretou: há um caminho para você. E esse caminho começa quando você decide levantar-se. Levantar-se da cama da depressão. Levantar-se da cadeira do conformismo. Levantar-se da mesa da autocomiseração. Levantar-se da prisão da culpa. Levantar-se do pó da derrota. Levantar-se e acreditar que ainda há vida depois da dor, ainda há luz depois da noite, ainda há flores depois do inverno. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 4 verso 9, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Isso significa que você pode ter sido derrubado, mas não foi destruído. Você pode estar no chão, mas não está acabado. Deus permite quedas, mas Ele nunca permite que o seu filho permaneça caído para sempre. Há sempre uma mão estendida, sempre um sopro de vida, sempre uma voz dizendo: levanta-te, ainda há um caminho. Talvez você esteja se perguntando: mas como eu vou recomeçar? Eu perdi tudo. Eu não tenho mais forças. Eu não tenho mais coragem. E eu quero te responder com toda a certeza da minha alma: você não precisa de tudo. Você só precisa de um pouco. Um pouco de fé, um pouco de esperança, um pouco de disposição. Porque Deus é especialista em multiplicar o pouco.
Com 5 pães e 2 peixes, ele alimentou uma multidão. Com um cajado na mão de Moisés, ele abriu o mar. Com uma pedra na mão de Davi, ele derrubou o gigante. Com um sopro, ele fez um exército de ossos secos se levantar. E com os restos da sua vida, ele é capaz de escrever um futuro glorioso. O recomeço não depende do tamanho dos recursos, mas do tamanho da sua fé. Não depende de quem está contra você, mas de quem está por você. E se Deus é por você, quem será contra você? Mas deixa eu te dizer algo importante. Recomeços não acontecem enquanto ficamos parados. A fé não é apenas acreditar, é também agir. A fé sem obras é morta. Deus abre portas, mas é você quem precisa atravessar por elas. Deus coloca sementes na sua mão, mas é você quem precisa plantar. Deus sopra esperança no seu coração, mas é você quem precisa se levantar e dar os primeiros passos. Por isso, hoje eu quero desafiar você a não sair deste momento do mesmo jeito que entrou. Decida hoje recomeçar. Decida hoje deixar o passado para trás. Decida hoje olhar para frente com coragem. Decida hoje acreditar que a sua história não terminou. E eu quero reforçar, o caminho que Deus tem para você não será fácil. Vai exigir coragem. Vai exigir renúncia. Vai exigir disciplina. Vai exigir fé. Mas eu também quero te garantir, será recompensador. Você verá frutos, verá milagres, verá portas se abrindo, verá sonhos sendo restaurados. Você olhará para trás e dirá: valeram apenas lágrimas, valeram apenas lutas, porque foi através delas que eu vi a mão de Deus me levantar. E sabe por que eu estou insistindo tanto nisso? Porque eu sei que alguém que está me ouvindo agora precisava dessa palavra como quem precisa de ar. Você estava quase desistindo. Você estava quase acreditando que não valia mais a pena. Você estava quase jogando a toalha. Mas Deus me trouxe até aqui para te dizer: levanta-te, ainda há um caminho. Então, ao invés de ficar preso no que se foi, agarre-se ao que está nascendo. Ao invés de chorar pelo que perdeu, celebre pelo que ainda pode ganhar. Ao invés de se culpar pelo que não deu certo, agradeça pelo que ainda vai florescer. Porque a vida não é sobre o que ficou para trás, é sobre o que Deus ainda está construindo à sua frente. E agora, meu amado, minha amada, eu quero falar diretamente com você que está assistindo este vídeo até aqui. Não saia sem tomar uma decisão prática. Se inscreva agora no canal. Isso não é apenas um clique, é um ato de fé. Quando você se inscreve, você está dizendo: eu quero continuar recebendo palavras que me levantam, que reacendem a minha fé, que me lembram de que eu não estou sozinho. Clique no botão de inscrever-se agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem. Deixe o seu like, porque isso ajuda o YouTube a mostrar este vídeo para mais pessoas que precisam dessa palavra. E escreva nos comentários: eu creio, ainda há um caminho para mim. Essa declaração escrita é uma forma de selar a fé no seu coração. Você não tem ideia de quantas pessoas são alcançadas quando você compartilha, comenta e interage. Talvez a sua atitude hoje seja o instrumento que Deus vai usar para salvar alguém da desistência amanhã. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, guarde esta última verdade no coração: os restos da sua vida não são um ponto final, são apenas vírgulas no texto que Deus ainda está escrevendo. E esse texto terminará com vitória, com superação, com esperança. Levanta-te. Respira fundo. Olhe para frente. Porque o Deus que faz caminhos no deserto está dizendo para você: ainda há um caminho. E eu declaro que você viverá esse caminho. Você verá milagres. Você será testemunho vivo da fidelidade de Deus. E o seu futuro será infinitamente melhor do que o seu passado.